Elemento Mg, magnésio. A importância do magnésio para as plantas ou função. O magnésio é um macronutriente secundário utilizado pelas plantas em grande quantidade, porém em menor proporção que o nitrogênio e o potássio. Em geral é similar ao fósforo, enxofre e cálcio. Usualmente é um pouco menos requerido que o Ca. Seu modo de absorção pela planta é praticamente por fluxo da massa, representando 87%, ou seja, nesse processo o cátion magnésio 2+, que se move pela resolução do solo com a mesma velocidade de absorção desta até entrar em contato com a raiz e ser absorvido. Dos nutrientes existentes, o magnésio é essencial na fotossíntese, pois participa dos processos metabólicos na formação de ATP. Nos cloroplastos, sendo que a quantidade do magnésio no átomo central da clorofila chega a ser entre 15% e 20%, o magnésio também atua na síntese proteica, na formação de clorofila, carregamento do floema, separação e utilização da fotossíntese. Diante dessas características, o magnésio na planta é móvel, sendo translocado de folhas mais velhas para tecidos novos e ponto de crescimento. Ele é imprescindível na formação de raízes, pois aumenta o sistema radicular. O magnésio também auxilia no acúmulo de sacarose das folhas para fora, ou seja, amplia o crescimento de açúcar em frutos e colmos. O sistema de deficiência do magnésio é caracterizado pelo amarelecimento das folhas velhas na forma de clorose internável. Trabalho realizado quantificam que 35% do total do magnésio nas plantas estejam localizados nos cloroplastos. No entanto, os sintomas de deficiência de magnésio são caracterizados pela dependência da intensidade luminosa sobre as folhas. A alta luminosidade aumenta o desenvolvimento da clorose no limbo foliar. A deficiência do magnésio afeta as funções e estruturas nas plantas, sendo o nível de clorofila, fotossíntese ou síntese proteica. Em trabalhos realizados por Keckmann e Hermans, foram cultivadas beterrabas com baixo e elevado suprimento de magnésio e analisados os seguintes fatores, como o crescimento das plantas, fixação fotossintética e de CO2 e a concentração de clorofila, transporte de elétrons e a concentração de foliar de sacarose. Os resultados foram claros. Antes de qualquer mudança perceptível ou significativa ocorrida nas primeiras 4 medições, houve um grande acúmulo de sacarose nas folhas completamente expandidas das plantas deficientes em sacarose, que acumularam até 4 vezes mais sacarose se comparadas às folhas com teor adequado de magnésio. A experiência indicou uma inibição severa no transporte de sacarose para as folhas deficientes em magnésio. Das interações com os outros nutrientes, o magnésio participa apenas com o potássio e o cálcio, onde maior disponibilidade de potássio inibe a absorção de cálcio e magnésio, e consequentemente temos uma redução na produção. A preferência pela absorção do potássio acontece devido o mesmo ser um íon monovalente, K+, com menor grau de hidratação se comparado aos divalentes C2+, e Mg2+. Magnésio é um elemento químico com número atômico 12, que são 12 prótons e 12 elétrons. Está localizado na família 2A. Possui massa atômica de 24. Alcalino terroso. O magnésio, principalmente seu óxido, é usado como material refratário para a produção de fornos, aços e ferros, e também para a produção da agricultura
e de construção. Ele não é encontrado livre na natureza, porém, na sua composição há mais de 60 minerais. O magnésio na agricultura é um importante macronutriente secundário. Sua forma disponível é Mg++, que é dissolvida pelos colóides do solo. Sua função fisiológica constituinte da molécula de clorofila, necessário às várias reações enzimáticas. Por ser um constituinte da clorofila, a sua deficiência aparece com um amarelecimento nas nervuras entre as folhas mais velhas. Utilizando com magnésio. Os calcários magnesianos são as principais fontes de magnésio para as plantas, mas claro que há outras formas de acréscimos existentes.